Você já reparou que, embora seja uma característica forte de uma época passada, o cinema preto e branco ainda marca presença nos dias atuais? Na verdade, quando a gente fala em cinema preto e branco, isso é muito mais vinculado a essa própria questão da época, por filmes antigos, né? Muito mais do que a um artifício cinematográfico e fotográfico. Mas fato é que, enquanto a monocromia era a única solução para o cinema até a década de 20 mais ou menos, né, quando passou a se estabelecer como formato, hoje se trata basicamente de um recurso técnico e narrativo para várias histórias, vários diretores e vários filmes. Se você parar para procurar sobre a criação do cinema em cores, vai acabar se deparando com mais de uma teoria. E eu digo teoria justamente porque você vai se deparar com mais de um único registro histórico. Só que esse vídeo não é sobre isso. Hoje eu quero falar sobre o uso do preto e branco como recurso. A ideia que eu estou me referindo, ela é habitualmente mais atrelada ao cinema de gênero. E esse gênero, que é o cinema noir, acaba sendo justamente mais vinculado à estética visual, embora tenha se popularizado exatamente em um outro gênero, o suspense policial investigativo. Mas a verdade é que isso não se limita a uma regra mais. Se você pudesse, por exemplo, ler o enredo de Blade Runner em forma de livro, eu tenho certeza que você faria essa conexão com o noir como gênero, porque a estética narrativa do filme é uma estética noir, embora não seja em preto e branco. Mas então por que os filmes atuais usam preto e branco como recurso opcional? Ou seja, por que alguns diretores em algum trabalho específico escolhem uma estética visual que, dependendo do ponto de vista, é uma estética datada? E eu digo dependendo do ponto de vista justamente porque tem muita gente que rejeita filmes por serem preto e branco, principalmente os mais antigos. E o primeiro ponto que eu quero abordar é justamente o mais clássico. Alguns filmes são preto e branco porque a ideia do diretor é emular o visual de filmes antigos. Por exemplo, o filme O Artista, vencedor do Oscar de melhor filme em 2012, rendendo até uma estatueta de melhor ator para Jean Dujardin. Esse filme não só emula a estética visual da década de 20, como também é um filme mudo. Isso porque ele conta a história de um ator em declínio na Hollywood entre os anos 1927 e 1932, abordando a decadência do cinema mudo e a substituição pelo cinema falado, representado pela personagem de contraponto ao ator principal. Mas tá aí, um filme de 2011 com orçamento ali cerca de 15 milhões de dólares que usa o preto e branco como recurso narrativo para abordar contexto histórico. Essa mesma proposta acontece em filmes como Ed Wood, de 1994, dirigido por Tim Burton, que, segundo ele mesmo, não parecia certo fazer um filme sobre Ed Wood em cores, uma vez que as imagens mais marcantes dos seus personagens da década de 50 ficaram justamente icônicas no preto e branco. O Homem-Elefante, belíssimo filme do David Lynch com John Hurt no papel principal, propositalmente em preto e branco para emular a ambientação antiquada do século XIX. Mas obviamente o preto e branco como recurso, ele não se limita só à emulação de época, e ele vai muito mais além disso, principalmente também quando usa desse propósito combinado. Nebraska é um filme excelente de 2013 com Bruce Dern do subutilizado gênero dramédia, preto e branco só porque o diretor Alexander Payne achou que o filme ficaria lindo monocromático, e ele acertou. Faz total parte do charme de Nebraska, sendo até mesmo indicado ao Oscar de melhor fotografia. E também Touro Indomável, o filme do Scorsese de 1980, se passa majoritariamente na década de 40 que, sim, já existia cinema colorido, mas aqui acontece uma coisa diferente. O filme tem um pequeno trecho em cores para levar a história em anos à frente no futuro. Outro exemplo muito clássico que mistura o monocromático com o colorido é Memento, do Nolan, que já tinha feito um filme inteiro em preto e branco com Following, o primeiro filme da carreira dele, mas em Memento, que se trata de uma narrativa completamente não linear, ou para ser mais específico, é um filme contado de trás para frente. Quando ele está na ordem cronológica, ele vai para preto e branco, usando desse recurso justamente para diferenciar a linearidade do filme. Uma coisa legal que vale notar nisso tudo é que tem variações que acabam sendo criadas em misturas, aí formando uma coisa chamada paleta limitada.
numa tradução literal. E nesse sentido, uma paleta limitada se refere a um trabalho completamente em preto e branco, exceto por uma ou duas cores recorrentes, o que acaba destacando muito algum elemento em cena. Eu aposto que quando eu falei isso, o primeiro filme que você pensou foi A Lista de Schindler, um dos melhores trabalhos do Spielberg em todos os sentidos, e também um dos melhores filmes com pano de fundo de guerra. Uma das cenas mais icônicas dessa obra-prima envolve o personagem do Oscar Schindler olhando para uma garotinha de vestido vermelho. É uma das únicas cenas que tem cor e olha o quanto o vermelho é propositalmente destacado. Segundo o próprio Spielberg, ele queria o vermelho por uma das associações que se tem com a cor no cinema, nesse caso, o sangue. Fora que o Oscar Schindler realmente viu uma criança usando vestido vermelho, tendo sido morta no Holocausto. No termo em inglês, esse recurso é chamado de Splash of Color, que é basicamente a mesma coisa que paleta limitada, só que enquanto a paleta limitada se refere a um ou mais objetos recorrentes ao longo do filme, a Splash of Color se resume a uma única cena em destaque, que é o caso da menina do vestido vermelho no filme A Lista de Schindler. Outro caso legal que vale a gente destacar no cinema moderno é Frances Ha, filme dirigido por Noah Baumbach com a Greta Gerwig no papel principal. O filme inteiro é em preto e branco para homenagear o que ficou conhecido como o movimento French New Wave, ou Nova Onda Francesa, se você quiser uma tradução também meio literal, né? Que influenciou muito esse filme. O movimento se populariza na década de 50 em Paris com a ideia única de dar aos diretores total controle criativo sobre os seus trabalhos, favorecendo improvisos narrativos ao invés de narrativas estritas. Então Frances Ha não é preto e branco por causa de algum sentimento ou mensagem, mas sim uma homenagem estética ao movimento que inspirou o filme. Mas existem casos ainda mais óbvios do que isso, por exemplo, o Mágico de Oz. A diferença é que Mágico de Oz está mais para um tom sépia do que preto e branco, mas ele foi filmado em preto e branco, ou seja, foi filmado para o preto e branco. Falando que ele foi filmado em preto e branco parece tipo essa menina aí, né, que não sei se vocês percebem, isso não é Photoshop, ela realmente fez isso aí na vida real. Mas não é o caso não, filmado em preto e branco é outra coisa. No livro O Mágico de Oz, do L. Frank Baum, a cidade de Kansas é descrita como cinza. Inclusive, o autor compara a cidade com um filme preto e branco. Mas você sabe muito bem que tudo muda quando a Dorothy chega na terra de Oz e o filme fica muito colorido. O contraste é proposital para destacar a mudança de universo. Toto? I have a feeling we're not in Kansas anymore. Já a versão do Joss Whedon de Muito Barulho por Nada foi filmado em preto e branco, né? Ou seja, de novo, filmado para o preto e branco para facilitar a iluminação cenográfica, uma vez que a ausência de cores não existe tanto investimento técnico. Isso porque o orçamento do filme custou muito pouco e foram só 12 dias de produção. Ainda mais óbvio que esses exemplos, existe uma certa semelhança na motivação do uso do preto e branco em filmes, que é simplesmente diferenciar passado de presente. Tudo bem que na série Better Call Saul as cenas em preto e branco são as cenas do futuro, pós Breaking Bad, mas você entendeu o que eu quis dizer, né? O Fantasma da Ópera, por exemplo, as cenas em preto e branco representam o presente, enquanto tudo que se passa em cores representa o passado. É uma subversão simplista ao que filmes como, por exemplo, 007 Cassino Royale fez. O filme de estreia do Daniel Craig, que inclusive pra mim é o melhor dele, a sequência de introdução se passa toda em preto e branco até o momento em que o James Bond adquire a licença de 00. E eu não tenho como deixar de fora desse vídeo o meu diretor preferido. Quando Tarantino dirigiu Kill Bill, ele fez diversas homenagens ao cinema de época, mas existe também o fato de ter adotado o recurso preto e branco como forma de aliviar a violência gráfica e sangrenta do filme, mas principalmente homenagear os velhos faroestes. Mas ele também não resiste a usar a monocromia para diferenciar passado de presente, é claro. E assim, muita coisa que eu citei aqui acaba resultando em escolha estética, por puro estilo, sabe? Nenhum desses filmes são preto e branco por falta de recurso, embora antigamente os tais filmes de época sejam um recorte de seu tempo, e é por isso que tem que parar de tentar colorir filme antigo aí, hein? Sou contra. Psicose, o clássico de Hitchcock lançado em 1960. Muita gente acha que esse é um exemplo de recorte de época, uma coisa cultural mesmo, mas sabia que 7 dos 8 filmes do Hitchcock lançados antes de Psicose são coloridos? Aí é uma questão talvez até saudosista da década de 60, que ainda era muito comum os filmes preto e branco. Doutor Fantástico, de 1964, pra mim também, assim, o melhor filme do Kubrick, desculpa, também é todo em preto e branco. Mas eu acho que nesse caso é realmente uma questão saudosista do diretor, tentando se manter raiz enquanto o filme colorido era coisa de Nutella. Vamos imaginar dessa forma pra época.
Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A minha intenção não é dar aula, ensinar aqui as coisas, só realmente um vídeo, uma carta aqui aos filmes preto e branco. Eu gosto geralmente. Se você gostou, deixa um like aqui no vídeo, se inscreve no meu canal, considere se tornar um membro também. E é isso aí, até a próxima. Valeu, fui!